tudo bem com vocês? Tudo certo? Mais uma aula e dessa vez nós vamos para frente 1, tá? Termina no módulo 20, então ainda falta cinemática vetorial, só que para falar de cinemática vetorial nós temos que falar de vetores, beleza? É um assunto relativamente fácil, tá? Vai envolver de vocês aí vários cálculos, aí, algumas coisas, alguns treinos a mais, tá? Porque envolve matemática. Mas é algo tranquilo que a gente vai tirar de letra, beleza? Então vem comigo. Tem algumas regrinhas que vocês vão ver aí durante a aula. Bora lá. Primeiro, o que é um vetor, tá, gente? A gente vai ter que ter duas coisas aqui na nossa mente. Nós temos a grandeza vetorial e a grandeza escalar, tá? Vetorial vem de direção e sentido, tá? Toda vez que eu penso em vetor, eu penso em algo me indicando alguma coisa. Professor, o que é direção, o que é sentido? Direção ele pode ser horizontal ou vertical, beleza? Direção pode ser essas duas coisas, de novo, horizontal ou vertical. Sentido é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. E aí eu sempre dou essa dica, tá? Direção é o corpo da flecha. O corpo da flecha. Sentido é a cabeça da flecha. É para onde vai. Tá? Então, o sentido é aquele local para onde eu estou indo. Direção, ele vai te direcionar. Então, são duas coisas aí distintas. Tá bom? E o que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é aquela que tem ausência de vetor. Por exemplo, eu falo assim, eu tenho 90 kg de massa. Beleza, acabou a informação. Legal? Agora, se eu falo assim, eu peso 900 newtons. Ué, peraí, você pesa? Quer dizer que o peso é uma força. Essa força está para onde? Para baixo. Legal? Então eu tenho um sentido, tenho uma direção. Outra coisa, eu chego para vocês e falo, agora são 10 horas da noite. Beleza, acabou a informação. Então o tempo é escalar, o tempo não precisa de direção e sentido. Legal isso, né? Agora eu falo assim, a distância de uma cidade A até uma cidade B é de tantos quilômetros e o deslocamento é para tal lugar. Então isso já vem à sua mente, para onde que é essa cidade? Legal? Então toda vez que a gente pensa que eu preciso de uma informação extra, essa grandeza é uma grandeza vetorial. Se eu não preciso de uma informação extra, ela é escalar. Tranquilo? E toda vez que eu falo então de grandezas vetoriais, eu tenho então que colocar um vetor nesse sentido, né? nesse contexto. Então bora lá entender exatamente o que é esse vetor. Ó, se liga aqui. Para desenharmos vetores é necessário perceber que sua representação deve levar em conta o seu tamanho. É óbvio, né, gente? Como assim o seu tamanho? O vetor ele pode variar o tamanho. Igual eu coloquei aqui para vocês, ó, um de 3 unidades, um de 4 unidades. De 4 unidades maior do que de 3 unidades. São dois vetores distintos, tá? Ou seja, um vetor que represente uma grandeza de valor numérico igual a 10 deve ser desenhado com a metade do tamanho que representa o de 20. Se eu chegar para você e falar, eu tenho um vetor de 10 centímetros, beleza, você vai desenhar um de 10 centímetros. Eu tenho um vetor de 20 centímetros, aí você vai pegar e desenhar um vetor menor do que o primeiro, não faz sentido, tá? Então, para isso, nós temos que desenhar de acordo com o tamanho dele, o tamanho ideal desse cara. Fechou? Bom, agora nós vamos falar das operações então com esses vetores. Quais operações que vai acontecer durante os nossos cálculos? A primeira, soma de vetores, tá? É bem tranquilo. Soma de vetores é quando eu tenho dois vetores para o mesmo sentido aí, certo? Para a mesma direção e sentido. Obviamente eu vou somar esses caras, tá? Então igual tá aqui, ó. Eu tenho um para a direita, outro para a direita. Aí eu pergunto, qual que é a resultante desses caras? A resultante vai ser para o mesmo lado, certo? E eu vou somar os valores deles. Então, por exemplo, esse cara vale 3U, esse cara vale 4U, totalizando 7U, tá? É bem tranquilo, não tem erro, soma de vetores é isso. Eu coloco os dois caras para o mesmo lado e somo. Tranquilo? Lembrando que são modulares, beleza? Então, o vetor não vai ter negativo, o negativo é só para informar o sentido, tá? Que é o sentido contrário, mas na hora da conta ele fica positivo sempre, beleza? Ó, próxima, subtração de vetores. Subtração de vetores, obviamente, vai ser quando tem um por um lado e outro para o outro, tá? São sentidos opostos. Perfeito. E aí eu vou subtrair os valores. Então esse cara é 4 e esse cara, por exemplo, esse cara aqui é 3. Ao pegar o de maior valor, 4, vou subtrair o de menor valor.
4 menos 3, eu tenho o valor de 1, o nosso vetor resultante, tá? Então, a nossa resultante vale 1, beleza? Então, soma para o mesmo lado, subtração, sentidos opostos. Tranquilo, né? Ó, mas não é sempre simples assim, né? Às vezes, acontece, por exemplo, igual tem esse caso. Eu coloquei aqui um vetor A, certo? Ele está ligado ao vetor B, toma cuidado com uma coisa, ó, o B termina nele, beleza? Sempre assim. E aí eu tenho um ângulo de 90 graus nesse caso aqui, e aí eu pergunto, qual é a resultante desses dois caras? A resultante desses dois caras vai ser Pitágoras, beleza? Pitágoras, muito tranquilo, eu vou colocar um ângulo de 90 graus aqui e vou fazer um Pitágoras. Todo mundo sabe disso, né? Hipotenusa ao quadrado é a soma desses catetos aqui ao quadrado, igual está aqui, lindamente. Tá? Então a nossa resultante vai ser Pitágoras. Tranquilo? Bora lá. Desculpa o barulho externo aí, galera, que tá tendo Marília Mendonça aí, você sabe, Marília Mendonça é unânime. Ó, agora nós vamos para a próxima. Aqui nós temos a regra do paralelogramo. O que é paralelogramo, gente? Presta muita atenção. Vamos supor que eu coloque dois caras, igual tá aqui, ó. Eu tenho um carinha aqui e tenho outro carinha aqui. Esses dois caras, eles têm um ângulo entre eles, ó, eles têm um ângulo entre eles, mas esse ângulo não é 90 graus. É um ângulo diferente de 90 graus, certo? Eles têm um ângulo ali ligado entre eles ali, menor do que 90. E aí eu tenho que achar a resultante. A resultante vai ser essa derivada aqui. Perfeito, mas como eu vou calcular ele? Aí nós temos a regra do paralelogramo, tá? Que tá bem aqui. É uma regra um pouquinho extensa, mas dá para pegar. Ó a dica para vocês. O começo é Pitágoras, tá? Então, ó, r ao quadrado é igual a soma do a ao quadrado mais b ao quadrado. Depois disso, mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno do ângulo, tá? Então, de novo, você vai usar o Pitágoras, todo mundo sabe, a soma dos catetos ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes cosseno do ângulo. Porque primeiro e segundo, que eu falo de A é o primeiro, né, vetor, B é o segundo vetor. Tranquilidade, gente? De boa? Beleza? Bora lá. E aqui nós vamos achar como calcular cada coisa no exercício. Se eu ver que é um paralelogramo, eu vou usar a regra do paralelogramo. Se eu ver que tem 90 graus, eu vou usar Pitágoras. Se eu ver que é só somar os dois, eu coloco um do lado do outro, somo ou subtrair. É isso, beleza? Qualquer dúvida você pode voltar. Esse vídeo é bom porque você pode voltar e analisar as fórmulas. Aqui está falando, grandezas físicas são aquelas que podem ser medidas, tá? Ou seja, que descrevem quantitativamente, que é a quantidade, a propriedade observada no estudo do fenômeno físico. Em estudos físicos, ela se apresenta na forma vetorial ou escalar. Analise as proposições abaixo. Olha lá, só fala quais têm grandeza vetorial, certo? Escalar é aquela que não depende de vetor, igual eu falei lá no começo. Vamos lá. Força. Força é vetorial, tempo já não é, tá? Já parou aí, beleza? Então a gente já sabe, ó, analise as proposições abaixo, na alternativa que apresenta apenas grandezas vetoriais. Então a A não é, beleza? Vamos para B. Energia, tá? Energia vai para algum lugar? Energia vai para onde? Vai para cima? Vai para baixo? Vai para onde? Né? Então, nesse caso, energia já está descartado. Beleza? Volume, olha C aqui, ó. Volume, pressão, energia e temperatura. Gente, temperatura também é outra, né? Que você já vai descartar ali. Temperatura não tem... tem outras aí que não tem, mas você já viu temperatura é uma delas, né? Energia ali também. Beleza? E a última, ó, D, velocidade, todo mundo sabe, vetorial, aceleração, vetorial, força e campo elétrico. Toma cuidado com essa, campo elétrico as pessoas acham que não tem. Campo elétrico é essa letrinha aqui, ó, E, e ela sim é vetorial, tá? Campo elétrico, esse campo elétrico ele é vetorial porque ele tem um sentido, beleza? Então, olha ali, tem um vetorzinho em cima da letra para falar que é vetorial. Olha as grandezas vetoriais aqui. Deslocamento, velocidade, aceleração, força, impulso, quantidade de movimento, campo elétrico e campo magnético. Todo o resto que tem aí, nenhum é vetorial. Todos os outros são escalares. A pressão, energia, tudo isso são escalares. Beleza? Bora pro próximo. Esse aqui, exercício clássico de um ângulo com 90 graus. Eu vou usar Pitágoras. Não tem erro, sabe? É bem tranquilo, é bem de boa, é só isso, tá? Você pode ver que ele vai te dar tanto o valor de A
que está aqui, 8 vezes 10 à quarta, quanto o valor de B, 6 vezes 10 à quarta. E vai te perguntar a força resultante. Pitágoras, tá, gente? Clássico, tá? E aí eu vou fazer isso ao quadrado, tá aqui, ó, 64, porque 8 ao quadrado é 64. Lembrando que, como é 10 à quarta, a quarta você multiplica por 2. O 4 não é elevado a 2, tá? O expoente ele nunca é elevado a 2, você multiplica por 2, tá? Então, por isso que fica 64 vezes 10 a 8. Aqui, 6 vezes 10 a quarta. O 6 você vai elevar a 2, que vai ficar 36. E a quarta, acabei de falar, ele vai virar 8. Tá? Fazendo essa conta, vai dar 100 vezes 10 a 8. Ou 1,10 a quinta newtons. Tá bom? Porque aí você vai tirar a raiz, né? Lembrando que você tira a raiz disso. E aí fica essa resultante alternativa B de bola. Tá? Essa aqui, olha que interessante. Essa é um paralelogramo. Professor, por que é um paralelogramo? Porque ele te deu um valor, ó, tá vendo? De seno e cosseno, ó. Ó, dica para vocês. Por que ele te deu esse valor? Porque você não tem um ângulo de 90 graus entre eles, então você não pode fazer Pitágoras. Você vai jogar nessa fórmula aqui, ó, tá? Que é a regra do paralelogramo, como eu sei para vocês. F1 mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno do ângulo. Tá? Professor, por que 60 e não 30? Porque ele vai somar esses dois ângulos aqui, tá? Toma cuidado, você vai somar esses dois ângulos aqui, 30 com 30 dá 60, beleza? Jogando então na formulinha bonitinha, você vai ver que é muito de boa, tá? Já que cada um deles tem 1000 kN, né? Cada força deles tem 1000 kN, você vai jogar aqui, vai ficar FR igual a 3F2, FR é F raiz de 3, substituindo, né? FR é igual a 1000 raiz de 3 kN. Raiz de 3 você vai usar 1,7, igual está aqui no exercício, vai dar 1.700 kN. Tranquilo, gente? Resposta aqui, ó, D de dado, tá? E essa daqui é o exercício 6 aí da apostila de vocês. Considere três forças constantes, F1 3 N, F2 4, F3 6. Beleza, está constante, né? A resultante entre as três forças terá intensidade máxima e intensidade mínima. Gente, três forças constantes, nesse caso ele te deu esses valores, é óbvio que eu vou somar, porque ele está tudo, já que é a força máxima, como é a força máxima, eu vou ter que somar essas forças para ver qual é a força máxima que vai sair disso, né? Então 6 com 4 dá 10, com 3 dá 13, está aqui, ó. 13 newtons, tá? Agora vamos substituir para entender a força mínima. O que é uma força mínima? Força mínima é quando você pega, por exemplo, a força 1 com a força 2, acha a resultante entre elas, ou seja, a soma desses dois caras, e pega a maior força, tá? Que é a força 3, e coloca o sentido oposto. Porque se você reparar, se eu pegar a força 1 com a força 2, nesse caso, e fizer a resultante delas, eu tenho 6. Força resultante de 6. Perfeito. E a força contrária a ela? Força contrária eu tenho 6 também. Ou seja, a força mínima é 0. Tá? Então tá aqui, ó. Para obtermos a força mínima, devemos verificar se é possível, certo? A resultante entre F1 e F2 terá a intensidade variando entre 1 e 7. Perfeito? Beleza, tranquilo, né? Se a força resultante entre F1 e F2 tiver a intensidade de 6 newtons, e a força 3 tiver a mesma direção em sentido oposto, ela será nula. Ou seja, força mínima, então, será 0. Beleza? Força máxima, 13 newtons. Tranquilo, gente? É isso. Tarefinha para vocês. Módulo 17, módulo 18. Beleza? Vocês podem ver que é bem de boa, é só substituir nas fórmulas, tá? É só analisar cada caso. Paralelogramo vai acontecer quando for diferente de 90 graus. Quando for 90 graus, Pitágoras. Quando for o mesmo sentido, você soma. Quando sentido oposto, você subtrai. Tranquilo? Marca lá no Instagram, é a hashtag do dia. Um beijo e eu